Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, no nosso quadro Resenha no Nordeste, para falar dos times nordestinos no Brasileirão 2021 Série A. Final de semana teremos o clássico nordestino Bahia e Fortaleza. Encontro de tricolores, um clássico nacional, rivalidades que nesses últimos anos vem se aflorando, principalmente pelo crescimento de estrutura dos times nordestinos. Aí a gente tem que dar o destaque, né, para Fortaleza, Ceará, porque no caso o Bahia já tem uma história de Série A, já tem uma história que aqui a gente não tá aqui para discutir, para menosprezar, para sacanear, nada, é fato. Do Bahia muito maior. Bahia teve seus altos e baixos, primeira, segunda, terceira divisão, fundo do poço, subiu, mas tem toda uma história, tem um título, tem time memoráveis da minha infância com o Bobô, da minha adolescência melhor com o Bobô, que é 88, eu não era tão criança assim, já estava com 88, eu estava já com 16 anos, então a gente lembra muito bem. Então teremos esse clássico entre Bahia e Fortaleza. E como essa 19ª rodada só tem 5 jogos, e como todos sabem, eu estou recém-operado, fiz uma cirurgia, ainda não tem 20 dias que eu fiz a cirurgia, estou me recuperando muito devagar, mas é melhor devagar do que atropelar as coisas. Então a gente fica mais tranquilo, mais parado, mas de vez em quando vem aqui, grava um vídeo, faz um negócio. Eu estou de licença do trabalho, porque não tem como trabalhar assim. Então a gente vem aqui, faz um vídeo, outro, 1, 2, 3 vídeos no máximo. E como tem tempo, como a rodada do Campeonato Brasileiro vai ter menos jogo, eu resolvi dessa vez, em vez de fazer um vídeo sobre o jogo Bahia e Fortaleza, falar dos dois no mesmo vídeo, eu vou fazer separado, tá? O primeiro vídeo vai ser sobre o Bahia, que é o mandante, tá? Por esse motivo eu vou fazer o vídeo primeiro do Bahia, que é o mandante. Então esse vídeo, meu amigo torcedor do Bahia e meu amigo torcedor do Fortaleza também, que de repente até acompanha aqui o canal, e nordestinos que vão acompanhar o canal em geral, eu vou dar a minha análise tática sobre o Bahia em relação ao Fortaleza, além de outras coisas que eu vou falar, tá? Então eu já peço logo de cara para você dar aquele like aí e divulgar o nosso canal, beleza? Não esqueça de dar aquele like, já vem chegando, vai dando aquele like, e não esqueça de divulgar aqui o nosso trabalho e a notificação, tá? Para o YouTube te avisar que tem vídeo novo no canal. Então vamos lá, galera, vamos lá. Primeiramente, antes de eu começar a fazer análise, meu amigo torcedor do Bahia, irmãos, eu acompanho, por eu estar nessa cirurgia, eu acompanho muitos canais que cobrem o Bahia e fico procurando pela internet outros canais que falam do Bahia. Amigos, por favor, não caia na pilha de alguns canais que eu tô vendo aí já contestando o trabalho do novo treinador do Bahia.
Porra, o cara tem uma semana. É uma puta de uma sacanagem com alguns canais que tem aí. E tem até alguns canais grandes. Os canais grandes de analistas aí de futebol que não fala especificamente do Bahia. Fala de futebol em geral, igual o meu. Porra, que já tá contestando o trabalho do cara. Porra, pelo jogo contra o Fluminense. Ah, pô, tá de sacanagem, irmão. Então, meu amigo torcedor do Bahia, não cai nessa de já querer começar a contestar o trabalho do Dabov por causa do jogo contra o Fluminense. Esse é o primeiro ponto. E o bicho tá pegando aqui atrás, na casa aqui atrás, o couro tá comendo. De vez em quando o nego discute aqui, o pau ronca aqui atrás, irmão. O couro come aqui atrás. Então vamos lá. Então não caia nessa. O cara tem uma semana. Ele viu um jogo e trabalhou no outro. O jogo contra o Fluminense, tá? Essa é a opinião minha. Bahia perdeu. Mas o Bahia jogou, na minha visão, muito mais do que o Fluminense. Só que o Bahia está naquela fase, daquela nuvenzinha que fica negra em cima da cabeça. É a fase do Bahia. O Bahia meteu 2 bolas na trave. O Fluminense fez um gol de falta com o Luca. Ele bate até bem na bola, tá? Vamos ser sincero, não é o primeiro gol de falta dele. Mas teve uma mãozinha de alface ali do goleiro do Bahia. Massacrou no segundo tempo. Foi um ataque contra a defesa que o Fluminense deixou de jogar. O Fluminense morreu fisicamente. O Bahia deu uma melhorada. Manteve um ritmo. Só que o gol não saiu. E ainda foi castigado nos acréscimos e tomou o segundo gol. Então, meu amigo torcedor do Bahia, primeiro ponto. O resultado de Fluminense 2, Bahia 0 foi mentiroso. Tá? E a gritaria. O couro tá comendo. Foi mentiroso. Beleza? Ah, o Bahia fez um puta de um jogo? Não. Mas jogou mais do que o Fluminense. A derrota do Bahia foi injusta. E eu falei isso aqui no jogo. O que teve de mudança tática? Muito pouco. Porém, deu para perceber algumas movimentações no setor ofensivo diferentes, tá? Só que essas movimentações tem que ser movimentações sincronizadas, tá? Tem que ser movimentações aonde o companheiro vê um cara saindo de uma posição, da posição A para a posição B, ele sabe que tem que ir da posição C para a posição D. E isso, com o passar do tempo, vai ficar automático. O que eu estou falando? Eu não estou comparando o Dabov ou o Dabov com o treinador que eu vou falar aqui. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, o Flamengo jogava de um jeito completamente diferente. Era do Abel Braga. Era um time mais reativo. O Jorge Jesus é completamente ofensivo. Tem até aquela frase que ficou notória aí para todo mundo, o Jorge Jesus falando pro Arão: tá mal, Arão, tá mal, Arão, tá mal, Arão. Lembra dessa frase? Por quê? Porque o Arão se posicionava mal. Quando um saía, ele não sabia o que fazia. Então ele estava falando, tá mal. Porque os caras não tinham sincronismo. Com o passar do tempo, foi tendo sincronismo. Hoje, o time do Flamengo, você já vê, quando um cara corre pro lado, o outro já sabe que tem que ir para uma outra função. Quando o Gabigol pega a bola, o Bruno Henrique já sabe que tem que entrar, o Felipe Luiz já fez. Ou seja, com a movimentação dos jogadores, cada um já sabe o que tem que fazer. Já vai no automático. Já está no automático. O que o Dabov tá, que deu para perceber, eu não estou falando que é igual que o Jorge Jesus está fazendo. Mas as movimentações que ele fez no primeiro jogo, tá? Me pareceu que vai precisar de muito ensaio. De muito ensaio para isso.
mas é só com o tempo. O cara só tem uma semana. Então provavelmente ele vai fazendo esses ensaios por parte. Direita, esquerda e central. Ele vai fazer essas movimentações aos poucos, para cada um entendendo. Isso vai levar um certo tempo. O problema é que o Bahia não tem esse tempo. Mas não tem jeito, irmão. Ou dão esse tempo pro treinador, ou o Bahia vai ser rebaixado. Então tem que esperar, irmão. Então não caia na onda de uma porrada de canal que eu tô vendo aí, que já tá questionando o cara. E espera, beleza? Tem até um canal aí que tá crescendo bastante, espera que o cara cresça muito, mas eu não gostei do vídeo dele. Ele já contestando da Bove. Já contestando. Não gostei. E o Pedro já fez lives aí com vários canais grandes aí que colam o Bahia. Eu não gostei, sinceramente eu não gostei. Não tenho nada contra o cara. Eu tô falando específico do vídeo, onde ele já tá contestando da Bove com uma semana. Arrego, né? Arrego. É querer like demais, né? E já querer atiçar a torcida. Porra, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ele teve uma semana para treinar contra o jogo contra o Fortaleza. Primeiro ponto, ele tem que ter a exata noção do que é esse jogo contra o Fortaleza. Ele tem que ter a dimensão, com todo respeito a Chapecoense. Não é Bahia e Chapecoense. Não é Bahia e Juventude. Não é. Não é Bahia e Bragantino. Bahia e Bragantino é um jogo do Campeonato Brasileiro. Juventude de Campeonato Brasileiro. Mas não tem rivalidade. O Fortaleza é rivalidade. Então esse é o primeiro ponto. Quando você vai jogar um jogo desse, independente do campeonato que for, tem a rivalidade. Esse é o primeiro ponto. Então você já tem que jogar diferente. Segundo ponto, ele tem a noção exata da posição que o Bahia está. Que é dramática, é complicada. Não está na zona do rebaixamento, mas está muito próximo. E os times que estão atrás estão muito próximos. Isso tudo causa muita pressão. E o trabalho do cara começa numa pressão e pisando em ovos, porque ele não pode errar. Porque se ele pega uma sequência aí de 5 jogos e não ganha nenhuma, já vão pedir a cabeça dele embora. Já vão pedir para mandar embora e contratar outro. Problema que tem aí agora o tal a lei do treinador, que não pode ficar trocando igual, a culhão igual era, que eu acho legal. Então tem que dar tempo pro cara. Então vamos lá, na minha visão, se eu fosse treinador do Bahia, o Fortaleza joga num esquema diferente da maioria dos times aqui do Campeonato Brasileiro. Ele joga com 3 zagueiros, tendo o Tinga por um lado, o Marcelo Benevenuto no outro e o Tite. Porém, o Marcelo Benevenuto não vai jogar, porque ele deu Covid e ele está de quarentena. E também não tem o Felipe. O Felipe faz falta, mas não vai fazer tanta falta quanto o Marcelo Benevenuto. A zaga do Fortaleza com 3 zagueiros não pode ter 2 zagueiros lentos. Pode ter 1, 2 não. Sem o Marcelo Benevenuto, eu não sei quem vai entrar. Jackson, não sei quem vai entrar lá. Mas das últimas vezes que entrou, a zaga do Fortaleza fica diferente. Por quê? Ela fica pesada, ela fica lenta. Ela fica lenta. Essa zaga lenta atrapalha o esquema, o Vojvoda. A última foi Tinga, Jackson
e Tinga, Jackson e o Tite. Essa zaga fica lenta. Aí tá o calcanhar de Aquiles do Fortaleza para esse jogo contra o Bahia. Por quê? Porque ele joga na marcação alta. Quando volta, tem que ter velocidade. E muitas das vezes o esquema do Fortaleza faz os zagueiros ficarem no mano a mano. Então tem que ter velocidade de pelo menos 2 zagueiros. Ele não vai ter. Ele só vai ter um zagueiro que joga ao aberto, que é o Tinga, que tem velocidade. O Tite não é veloz assim, a torcida do Bahia conhece. E o Jackson também não. Então esse é o primeiro ponto. A zaga. Eu sei que não vai ter o René Venuto. Sei que não vai ter o Felipe. Ele vai ali ou de Matheus Jussá ou Ronald. O Felipe tem uma cancha muito grande dentro do Fortaleza, mas ali na cabeça de área vai mudar pouco. Sei também que tem muita força o Fortaleza com Pikachu por um lado, tem muita força com David por outro. A gente não sabe se o Lucas Lima vai entrar, vai começar o jogo. Se começar, a gente sabe que vai ter um Fortaleza um pouquinho mais cadenciado. Se não, se ele ficar no banco, entrar no segundo tempo, a gente vai ter um Fortaleza com a correria maior. Porque ali ele deve ter o Jussá, Ederson, deve ter David, de repente o Robson, o Pikachu. Deixa eu ver até aqui. Crispim por um lado, Matheus Vargas. Então, meu amigo torcedor do Bahia, o time deve ser esse aqui, do Fortaleza, né? O Boeck, o Tinga, Jackson e Tite, o Pikachu, o Ederson, o Felipe não tá, deve ser o Jussá e o Crispim, que é armador, Matheus Vargas, Robson e David, ou o Wellington Paulista e David, ou ele pode, de repente, colocar, mas eu acho que não vai fazer isso, colocar o Romarinho de início. Não, acredito que deva ser com isso. Então, meu amigo torcedor do Bahia, o Bahia tem que propor o jogo, porque ele tem que ganhar. Só que se o Bahia for para frente do jeito que a gente está vendo, vai dar espaço nas costas dos laterais. Porque o Pikachu chega com muita força pelo lado direito, o David chega com muita força pelo lado esquerdo. Tem um armador, que é o Crispim, que joga pelo lado. Tá? Que ele joga pelo lado, que é o Pikachu de um lado, o Crispim do outro. Na frente o David. Então, se eu fosse o treinador do Bahia, como não tem o Gilberto, ele deve ir com Rodalega, né? Rodanega, sei lá. Acho que é esse o nome dele. E eu deixava ele mais fixo, prendendo um dos zagueiros do Bahia. Iniciaria o jogo com o Rossi por um lado. Pelo outro lado, pelo lado esquerdo, eu não colocaria o Mugni. Pelo lado esquerdo, eu iria com um cara de velocidade. Porém, eu ia fazer o meu time abrir o sistema defensivo do Fortaleza. Deixar espaçado. O que eu faria para esse jogo? Eu vi alguém, o Oscar Ruiz entrou bem. Ele entrou até bem contra o Fluminense, legal, mas o Fluminense estava mortinho, cara, mortinho. Estava cansado, tá? Mas pode ser uma. O Oscar Ruiz.
para jogar o Oscar Ruiz em cima do Tinga e botar o Rossi em cima do Tite, com o centroavante parado. Eu vou travar muito a subida. Agora é o seguinte, Rossi e o jogador que colocar pelo lado não podem ser marcador de lateral, que aí não vai adiantar nada. Eles têm que exercer a função de atacante para prender os dois zagueiros e obrigar os dois alas, que no caso é o Crispim e o Pikachu, a não darem muito espaço, a recuarem. Você vai empurrar o Fortaleza para trás. Só com o fato do Rossi e o jogador de velocidade pelo outro lado ficarem mais à frente. Eu tiraria o Rodriguinho. Eu puxaria o Mugni pro meio, para ele fazer o pêndulo. Botaria ali o Daniel, deixaria o Daniel e colocaria. O último jogo foi o Patrick. O Patrick realmente não foi bem. Talvez fosse com o Patrick, mas talvez desse mais uma chance ao Ranieri. Mas sendo que o Ranieri, nesse caso, teria a função exclusivamente de proteção dos laterais. A hora que o lateral subisse, tem que subir sincronizado, ele faria essa cobertura. Então tem que ser alguém com fôlego. E, óbvio, né? Sistema defensivo, acho que não vai mudar nada. Sistema defensivo deve ser o mesmo. Cunino Paraíba, Conte, Luiz Otávio. Eu vou dar minha opinião. A torcida do Bahia meteu o cacete no Matheus Bahia. Juninho Capixaba. Pô, legal. O último jogo ele não acertou um cruzamento. Eu, particularmente, prefiro o Matheus Bahia ao Juninho Capixaba. E para esse jogo contra o Fortaleza em específico, eu botaria o Matheus Bahia, porque eu vou precisar de um lateral que tenha um poder de marcação maior do que de ofensividade. Por quê? Porque a minha intenção é fazer com que o meu ataque, os dois jogadores pelo lado, não voltem tanto quanto voltam. Então eu vou prender um pouquinho mais os meus dois laterais, vou prender o meu volante e vou dar liberdade para Rossi, Daniel, Mugni, o jogador que jogar pelo lado esquerdo pode ser o Oscar Ruiz, e o Rodanega que vai ficar lá na frente. Por que eu estou fazendo isso? Com a marcação um pouquinho mais alta. Porque o Gilberto sai muito da área. Esse centroavante que o Bahia vai colocar, ele vai fazer mais de pivô. Então ele jogando de costa, ele tem que ter os jogadores de frente. Então você recebendo o Mugni de frente, o Daniel de frente e os dois jogadores pela frente de frente, ele vai ter opção de distribuição de bola. E você vai causar um desconforto ao Fortaleza de não ficar com a bola e vai evitar o contra-ataque, porque eu tô com a minha zaga bem posicionada, o meu volante preso, que eu vou deixar ele preso, e os meus laterais não é que não vão subir, mas vão subir na hora certa, quando puder. Isso é o que eu faria. Eu prendia a zaga do Fortaleza e anularia dois pontos fortes, que é o Crispim e o Pikachu pelo Fortaleza. Isso eu ia fazer.
Iria dar certo? Eu não sei. Mas é a minha visão. Esse foi a minha análise aqui, tática, de como eu armaria o Bahia, como é que eu botaria no tabuleiro o Bahia para enfrentar o Fortaleza, que hoje briga pelo título, e o Bahia, infelizmente, briga para não cair. Tudo isso hipoteticamente. Tem que ter na prática, tem que ter vontade, isso tudo. Mas era isso que eu faria. Anularia os dois, Pikachu e Crispim, empurraria a zaga para trás. Além do mais, dos 3 zagueiros do Fortaleza, um é rápido, os outros 2 são lentos. Exploraria isso aí. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, moleque.